Publicação, 23 de março de 2018, 0 horas 0 minutos e 0 segundos. Comentários. 0 Amanda Pupo, Breno Pires e Telcuri. Agência Estado Brasília. O Supremo Tribunal Federal, STF, concedeu nesta quinta-feira, por 6 votos a 5, uma liminar decisão provisória que impede a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva até o dia 4 de abril, data em que a Corte vai analisar o mérito do pedido de habeas corpus apresentado pela defesa do petista. Ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram primeiro acatar o pedido para julgamento do habeas corpus, adiaram a decisão sobre o mérito e concederam liminar para evitar a prisão imediata. Batóquio aponta volúpia em encarcerar Dodge, defende execução da pena ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, julga na segunda-feira os embargos de declaração apresentados pelos advogados de Lula à condenação do petista a 12 anos e 1 mês de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do Triplex do Guarujá, que abre SP, que fecha. Se o recurso for rejeitado por unanimidade pelos desembargadores da 8ª turma do tribunal, o ex-presidente poderá ter a prisão decretada. Petistas e aliados de Lula avaliaram como uma vitória, mesmo que momentânea, a decisão do Supremo. A análise do habeas corpus só foi pautada pela presidente da Corte, Carmen Lúcia, na véspera, após semanas de pressão de petistas e entidades de advocacia, o que agravou a tensão entre os ministros do STF, responsável pela sustentação oral da defesa de Lula. O advogado José Roberto Batóquio pediu a liminar com o argumento de ser iminente a prisão do ex-presidente após o julgamento do TRF4 na segunda-feira. Batóquio assumiu a sustentação no lugar de Sepúlveda Pertence, também advogado de Lula e ex-ministro do Supremo. A decisão foi tomada na noite da quarta-feira, após a conturbada sessão em que Carmen Lúcia anunciou a análise do habeas corpus. Placares no julgamento desta quinta, que durou cerca de 4 horas. Os ministros decidiram por 7 votos a 4 que o habeas corpus poderia ser analisado pela Corte. Por causa do horário, a ministra Carmen Lúcia colocou em julgamento o adiamento da análise do mérito do habeas corpus para o dia 4 de abril. Será a próxima sessão da Corte, após o feriado da Páscoa. A diferença entre os placares foi a manifestação do ministro Alexandre de Moraes, que votou a favor da aceitação do julgamento do pedido, mas foi contrário à concessão de liminar. Considerada incógnita no julgamento, a ministra Rosa Weber foi justamente quem abriu a votação a favor de suspender a eventual ordem de prisão até que o Supremo julgue o mérito. Seguiram seu voto Marco Aurélio, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Celso de Mello. Foram contrários, além de Alexandre de Moraes, o relator do caso, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Carmen Lúcia. Na votação da preliminar proposta pelo relator Fachin sobre se o Supremo deveria considerar cabível ou não o habeas corpus, houve um amplo debate entre os ministros sobre o dever do Supremo diante das milhares de habeas corpus apresentados. O relator Edson Fachin abriu a votação considerando inadmissível o Supremo julgar o pedido da defesa de Lula, até que se esgotem todos os recursos contra a condenação. Segundo ele, o pedido só poderia ser analisado se apresentado em um recurso contra a decisão da 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça, STJ, e não na forma como foi apresentado, diretamente ao Supremo. O ministro Gilmar Mendes, em seu voto, celebrou o fato de que o plenário do Supremo estava discutindo o tema. Pensar em um modelo para encapsular a instituição do HC é extremamente grave, sobretudo no contexto daquilo que se chama uma Constituição cidadã. Não vejo, portanto, como não conhecer do habeas corpus, disse.
Em sua manifestação, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, defendeu a rejeição do habeas corpus preventivo de Lula, argumentando que, além do Supremo já ter julgado pela possibilidade de cumprimento da pena após condenação em segunda instância, não haveria motivo para o recurso. Ao lado do princípio da presunção de inocência, a Constituição brasileira estabeleceu o princípio do duplo grau de jurisdição, e o que essa corte fez foi que, esgotado o duplo grau, pode ter início a execução da pena porque o exame dos fatos esgota-se neste grau de jurisdição, afirmou Raquel. Saiba como se posicionou cada ministro sobre o pedido de habeas corpus. Edson Fachin, relator da ação. O ministro Edson Fachin votou pelo não conhecimento, isto é, para não aceitar sequer a possibilidade de o pedido ser examinado. Justificou que a defesa deveria ter apresentado um recurso ordinário contra a decisão do início de março da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, STJ, que negou o pedido para evitar a prisão de Lula em janeiro. Luiz Roberto Barroso. Fachin foi acompanhado pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Aplica-se aqui a jurisprudência que, se o ato coator foi substituído por nova decisão, é preciso impetrar habeas corpus contra essa decisão, disse Luiz Fux. O ministro Luiz Fux também votou por não conhecer o habeas corpus. Cabe habeas corpus ao Supremo Tribunal Federal quando o STJ comete ato abusivo e ilegal passível de habeas corpus perante o STF, afirmou Fux. Alexandre de Moraes divergiu. O ministro Alexandre de Moraes, que argumentou pela importância do habeas corpus, tipo de ação para proteger a liberdade e que pode ser impetrado diretamente no STF. É possível o conhecimento, e deve ser interpretado para que se proteja a liberdade de locomoção, afirmou o ministro. Rosa Weber acompanhou Moraes pelo conhecimento, a ministra Rosa Weber, dizendo que o pedido de Lula foi aditado depois da decisão da 5ª Turma do STJ. Dias Toffoli também votou pelo conhecimento do pedido. O juiz e qualquer juiz se deparando com uma ofensa à liberdade de ir e vir, ele tem a obrigação, o dever de implementar a ordem de habeas corpus. Em qualquer juízo, disse Toffoli. Ricardo Lewandowski, é preciso generosidade na admissão desse remédio conhecido como heróico, disse Lewandowski, citando diversas decisões em que o STF conheceu e concedeu a liberdade. Gilmar Mendes disse que um habeas corpus pode ser concedido de ofício, isto é, de iniciativa própria do juiz. Sempre podemos contornar quando há riscos para a proteção judicial. Se o tribunal tomar conhecimento do fato, de algum modo pode fazê-lo, disse Gilmar Mendes. Marco Aurélio Melo, não é à toa que é chamado de remédio heróico porque visa proteger a liberdade de ir e vir do cidadão. Não sofre qualquer peia, é adequado em qualquer situação jurídica em que se tenha devida a liberdade, afirmou Marco Aurélio. Celso de Mello também votou em favor de julgar o habeas corpus. Houve uma época em que se admitia antecipar-se na concessão antes mesmo de qualquer juiz ou tribunal, disse o ministro. Carmen Lúcia votou contra julgar o pedido, mas ressaltou o papel do STF como guardião da Constituição e da defesa de liberdades. Não tenho dúvida que o Supremo sempre poderá conhecer porque quando não conhece pode conceder de ofício. Em nenhum momento está a se dizer que o STF fecha as suas portas, nem poderia para um instrumento que visa garantir as liberdades, afirmou. Continuar lendo.